Nossa última quarta-feira, nós trabalhamos com dois aspectos. Trabalhamos com o aspecto, deixa eu passar aqui para frente. Trabalhamos com o aspecto dos propósitos da igreja e do valor da igreja. Então foram esses dois aspectos que nós trabalhamos: o propósito da igreja e o valor da igreja. Propósito diz respeito a algo que todos nós, de alguma forma, consciente ou inconsciente, participamos. Quando você pensa em alguém que cria alguma coisa, essa pessoa que cria alguma coisa, ela cria para um propósito. Então, se você pensar a respeito dos mais diversos objetos, materiais e tudo que existe, existe um propósito. Então, por exemplo, a cadeira que vocês estão sentados, ela foi desenvolvida com um propósito. É verdade que muitas vezes ela ocupa outros propósitos para o qual ela não foi desenvolvida. Então, por exemplo, eu já usei a cadeira como escada. E o perigo de muitas vezes acontecer algo que o propósito não é o objetivo do criador, pode acontecer, não é? Então, se eu usar a cadeira como uma escada, é possível que eu tome um tombo, caia, né? Então, quando nós falamos na igreja, é importante entender os propósitos da igreja, que eles vêm com o objetivo do criador da igreja. Então, embora nós possamos na igreja pensar em várias utilidades ou várias características, nós não podemos perder de vista o propósito do qual ela foi, ou melhor, para o qual ela foi criada. E esse propósito para o qual ela foi criada só pode ser dito de maneira clara pelo seu Criador. E para encontrar o propósito da igreja e o que o seu Criador quis, nós temos um manual chamado Bíblia. Então, por isso que quando as pessoas forem falar a respeito de igrejas bíblicas, elas precisam ter base bíblica. Parece até meio redundante, meio simples, mas infelizmente, muito do que se diz como igreja hoje, aqui no Brasil e no mundo afora, não tem a classificação de igreja bíblica. Igreja no sentido de um ajuntamento de pessoas, ok, é um termo que a palavra igreja traz. Mas quando a gente fala em características de uma igreja bíblica, ela precisa estar com a base na Bíblia. Então vimos que os propósitos, e aqui eu vou dar só uma recapitulada, queridos, porque paramos na parte B, né? E eu hoje acho que vai ser rápido e eu vou acumulando crédito para os domingos de ceia, né? Então os irmãos aproveitam agora e no domingo de ceia devolve o crédito. Então, o propósito da igreja, nós vimos que são dois. Assim como a vida nossa cristã tem a mesma ideia de uma vida no presente, um propósito imediato, e uma vida no futuro, um propósito eterno, a igreja também desfruta dessas características. Quando nós falamos aqui, quarta-feira passada, sobre o propósito imediato, presente, qual é o propósito presente da igreja, nós vimos que esse aspecto envolve especialmente o testemunho da igreja. Então a igreja ela tem o propósito de ser luz nesse mundo em trevas. Não que a igreja é a própria luz, mas ela tem a detenção da luz que vem de Cristo. Então a igreja nunca é a luz principal, mas ela irradia a luz principal. Então essa é a ideia importante que nós devemos ter. Então, aqui a igreja como uma comunidade de crentes, uma comunidade de pessoas que confessam crer em Jesus, nós devemos nos preocupar com o testemunho aí fora. E esse testemunho, ele começa aqui no culto, mas ele não para aqui no culto. Ele deve se estender na nossa vida. E infelizmente, isso tem sido muito mal visto ou compreendido no meio do nosso país, não é verdade? Porque assim, se você olhar as pesquisas a respeito do povo evangélico no Brasil, tem crescido constantemente. É assustador de ver quantos milhões já somos em evangélicos. Mas aí nós olhamos para o nosso país e não vemos mudança.
Então a gente começa a se perguntar, será que realmente aqueles que falam que são de Cristo, na vida prática, de fato são? E a igreja, ela tem esse propósito, de que ela possa irradiar a luz que vem de Cristo. E isso num testemunho de vida. Então, pessoas que são crentes, eles deveriam se preocupar com que a igreja fosse bem vista. Então, não é que nós carregamos aqui, cada um de vocês, a placa da Igreja Bíblica Luz do Mundo. Não é isso. É verdade que esse é o nome da denominação. Mas nós deveríamos nos preocupar com carregar o nome da denominação, em parte, mas principalmente porque isso reflete a Cristo e o seu corpo. Então, quando nós falamos a respeito de um bom testemunho, é porque é para que as pessoas tenham desejo de conhecer esse Salvador, esse Senhor que você fala servir. Então, isso é visto nas nossas vidas de duas formas. Uma é sempre que você tiver a oportunidade de falar de Cristo, quem Ele é e o que Ele fez, audivelmente, claramente, escutando, né, a pessoa ouvir. Então, é importante que você saiba. Então, em 2 minutos, se você tivesse para falar a respeito de alguém sobre o Evangelho, você conseguiria? Por que 2 minutos? Porque muitas vezes é uma conversa rápida que a gente vai ter. Então, você sabe quais são os pontos importantes ou essenciais do Evangelho? O nosso folderzinho, ele vai dar esses passos. Você pode ter ele em mãos ali, né? Então você pode dar o folhetinho, mas é importante que você saiba falar, né? Porque a pessoa talvez pergunte, mas por que você crê nesse Jesus? Ah, deixa eu te dar o folheto que ele diz por que eu creio. Não, você tem que saber explicar. Até porque nós não podemos falar a respeito daquilo que nós não conhecemos, ou pelo menos não podemos falar convincentemente, né? E a segunda forma é a forma da vida, aquilo que nós oramos aqui, que o irmão orou, que nós muitas vezes não vamos conseguir ter acesso a falar do evangelho para todas as pessoas que nós nos relacionamos. Talvez no trabalho não seja um lugar onde você vai poder ficar falando lá, cada pessoa que vai fazer alguma coisa, você conhece Jesus, tal, tal. Porque talvez não seja apropriado naquele momento, né? Por quê? Porque você está fazendo outras tarefas, as quais você deve fazer com excelência. Então, a maneira como você faz as tarefas com excelência, ela aponta para um lugar. Isso é no casamento, isso é no colégio, no trabalho corriqueiro, nas tarefas comuns e ordinárias que muitas vezes não são valorizadas, né? Então, uma das coisas que muitas vezes é visto ou tem que ser combatido do velho homem que o irmão Alexandre falou, é a preguiça, né? Muitas vezes a preguiça nos faz dar um mau testemunho. Então, imagine que você está parafusando alguma coisa e precisa de 4 parafusos. E você parafusa o primeiro e o último e diz assim, tá bom assim. Por quê? Porque você ficou com preguiça de fazer com excelência. Então esse é o propósito imediato da igreja. Mas a igreja, ela não caminha apenas pelo presente. A igreja enxerga para o futuro. A promessa que Deus fez de que um dia a igreja seria completamente redimida ou completamente glorificada. E aí nós falamos a respeito disso no propósito final. Nesse propósito final, a ideia é que, nesse aspecto, a igreja cumpre o plano que Deus tem para ela, que é um plano que tem o seu objetivo final, um povo redimido para ter um relacionamento com Deus eternamente. Então, nesse sentido, existirá um dia em que a igreja será glorificada, isso na questão dos membros individualmente, e que isso será feito de uma forma eterna. Nós teremos diariamente um relacionamento com Deus que não será mais impedido pelo pecado, não será mais atrapalhado pelo pecado. Então nós conhecemos a Deus agora, mas conheceremos de uma maneira muito mais plena. Plena no sentido total? Jamais, porque Deus que é eterno. Nós viveremos eternamente, mas quem tem a eternidade em si é o próprio Deus, nós não. Então nós não cansaremos de conhecer a Deus e desfrutar desse conhecimento por toda a eternidade.
né? Se eu falasse aqui para os jovens que gostam de jogar videogame, eles vão entender bem o que é desfrutar um jogo e continuar desfrutando por muito tempo, né? E se deixar, vai pela eternidade afora. Por quê? Porque há prazer nisso. E aí você cada vez desenvolve mais relacionamento ou conhecimento que gera mais prazer, que gera mais vontade, e assim você não para nunca. É um processo que não tem fim. É assim o relacionamento com Deus. Então, tendo falado a respeito dos propósitos da igreja, nós passamos para a questão do valor. Você só vai amar algo quando você de fato dá valor a algo. Então imagine por um instante algumas coisas das quais você diz que gosta muito. Por exemplo, quando eu penso em chocolate ou coisas com doce, me vem um prazer assim que começa na barriga e sobe para o cérebro. Por quê? Porque são coisas que eu degusto e sinto alegria ao comer. O problema é que isso tem tempo curto e nem sempre é de uma forma em que eu não exagero. De forma que isso se torna, que era para ser bom, se torna em mal. Esse é o problema da criação. A criação em si não é má, mas nós, muitas vezes, nos enganamos que a criação é Deus. Nós colocamos valor em coisas boas, que não são ruins, como um telefone celular. Nós colocamos valor, muitas vezes, em prazeres de esporte. E nada disso é mal visto ou mal vindo. O problema é que esses valores, eles não são capazes de nos sustentar eternamente. Então, quando nós falamos a respeito do valor da igreja, a palavrinha que foi utilizada aqui é a palavra sublime. E eu não sei se você tem o costume, mas às vezes eu gosto de ficar pensando, mastigando a respeito do que aquela palavra quer dizer no contexto bíblico. A palavra sublime, num contexto geral de dicionário, ela quer dizer só algo que de valor comparável, ela é mais alto. Então, quando você, por exemplo, compara a piscina com o mar, você diz, são incomparáveis. O mar é muito mais sublime. Porém, quando nós falamos a respeito de questões de sublimidade bíblicas, a palavra sublime, ela aparece num conceito que ela transcende o natural. Ela não fica apenas numa comparação horizontal entre coisas belas com mais belas, mas ela cria uma atmosfera de sobrenaturalidade, porque ela está relacionada com o Criador de todas as coisas, com aquele que trouxe as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Então, quando nós falamos que a igreja é sublime, não é porque a igreja por si só tem sublimidade, mas porque a igreja só existe vinculada a Cristo. Então, se ela existe vinculada a Cristo, que tem o maior valor de qualquer coisa nesse universo, ou qualquer pessoa, ou produto, ou objeto, jamais será capaz de chegar perto do valor de Cristo, aí nós entendemos por que a igreja deve ser valorizada. É impossível valorizar o dono e não valorizar a sua criação. Aqueles que dizem amar a Cristo, mas não amam a igreja, estão numa contradição ambulante. E eu não estou falando amar uma placa de igreja ou uma denominação específica, não é isso, mas é a ideia do corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Cristo é o noivo e a igreja é sua noiva. E o objetivo de Cristo é que a noiva um dia será apresentada gloriosa, sem mácula, sem ruga. É a ideia do propósito final. Então, tendo entendido isso, eu espero que a ideia que você tem a respeito da igreja de valor mude. Eu espero que a ideia que você tem a respeito de por que nós viemos aqui juntos aprender Bíblia. Por que que muitas vezes nós vamos trocar alguns outros compromissos que são bons, como ir jantar fora, como ir no cinema, como ir praticar um esporte, por que nós não abriremos mão do dia de culto? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. E sempre vai estar relacionada, sabe com o quê? Com o valor que você dá. Aquilo que tem mais valor
vai para a prateleira de cima. E aí você se esforça mais para isso. Por exemplo, pessoas que gostam de praticar esportes, eles vão sempre estar arranjando uma oportunidade de praticar esportes. Pessoas que gostam de culinária, eles vão sempre estar procurando uma oportunidade de fazer uma boquinha. Então, se nós valorizamos a igreja, você vai perceber que o seu desejo de estar na igreja vai aumentar. O desejo de estar com outras pessoas que confessam a mesma fé que você, pessoas imperfeitas, torcedores do Inter, mas que mesmo assim têm o mesmo objetivo em comum. Lembram que a gente tem aprendido no domingo? A unidade da fé. Então, tendo falado isso, nós tratamos aqui de alguns textos bíblicos que falam a respeito disso. Essa primeira parte aqui eu vou passar por ela. Eu não vou ler cada versículo, porque isso nós fizemos quarta passada. Então, mais uma dica aí, não perca. E eu estou sendo aqui generoso de fazer essa recapitulação, porque o normal seria já ir direto. Então, o primeiro texto que nós vimos foi de Mateus 16, 18. Que fala que a igreja é edificada e protegida por Cristo. Então, Jesus não apenas cria a igreja, mas ele a sustenta até o fim. Qual é a causa da igreja não sucumbir, não desaparecer? Porque Cristo a sustenta. E por isso que as portas do inferno jamais prevalecerão. Por mais que tentem, por mais que persigam, por mais que destruam em alguns momentos, eles nunca vão conseguir erradicar a igreja, porque esse plano é um plano sublime do Deus do universo. Depois, vimos aqui em Atos capítulo 20, verso 28, que a igreja foi comprada com o sangue de Cristo, ou seja, o início da igreja, ele é feito de um valor que não tem comparação nesse universo. Nem aqui, nem na Lua, nem em Marte, nem no planeta que o pessoal quiser ir fazer a expedição. Porque o sangue de Cristo tem um valor divino. Um valor que não pode ser medido com alguma comparação meramente humana. Então, a igreja, ela tem esse valor de sublimidade porque ela foi adquirida por meio desse sangue. Depois vimos aqui em Romanos capítulo 8, verso 17, que a igreja ela é sublime porque ela é co-herdeira de Cristo. Cristo é o Filho unigênito, um filho que não tem comparação com nenhum outro. Jesus é filho de Deus em uma característica que não é alcançável por nós. Mas porque nós, por meio da fé, nos unimos a Cristo, nós somos coparticipantes do Pai. Assim como Cristo é o herdeiro de todas as promessas de Deus, por causa de Cristo, nós podemos dizer que também herdaremos. Em Cristo, mais que vencedores. Em Cristo, nós temos o amém de Deus. Mas longe de Cristo, nada disso existe. Então, a igreja é sublime porque ela compartilha do título de ser chamado de filho de Deus. Isso não é coisa sem valor. Isso não é coisa pequena. Muitas vezes nós não valorizamos, é verdade, como disse o irmão Alexandre aqui, muitas vezes nós até sabemos o que é ser filho de Deus na teoria. Mas nós precisamos pedir ajuda de Deus para que Ele nos faça ter o coração aquecido para entender não só com a mente, mas com o coração. Que não importa o que seja lhe tomado nessa vida, até mesmo a própria vida. Ser filho de Deus basta, é suficiente. Ou melhor, lhe garante uma vida eterna. Depois nós vimos aqui em Romanos capítulo 8, versos de 31 a 34, que em Cristo nós não temos mais ninguém para nos acusar. O acusador perdeu o seu poder, porque Cristo pagou o preço pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Então não existe mais condenação. Então o acusador, se ele vier lhe acusar, ele vai lhe acusar de nada. Por quê? Porque Cristo já pagou esse preço.
Essa liberdade que só o cristão pode desfrutar nesse mundo, apesar de continuar lutando e sofrendo com muitas coisas, deve ser valorizada por nós. Depois vimos aqui em 1 de Coríntios capítulo 1, verso 2, que a igreja é uma união, ela é formada daqueles que são santos em Cristo, separados para viver para Cristo, imperfeitos, num progresso rumo à pátria celestial, mas que fazem parte desse corpo. Depois falamos aqui a respeito, e paramos aqui, que a igreja de Colossenses 1,18, ela é o corpo de Cristo. Então entra um pouquinho naquilo que eu falei no começo aqui. É impossível valorizar a Cristo e desvalorizar a igreja. Existia uma frase nos primeiros séculos, depois que os apóstolos morreram, ela poderia ser mal interpretada hoje, porque hoje nós sabemos quanta adoração e veneração tem na ideia de maternidade, de mãe, né? Mas existia uma frase que dizia assim: ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Fica perneta, fica sem comparação. É verdade que hoje em dia nós teríamos que explicar melhor essa afirmação para não ser mal entendido. Mas a ideia é que é impossível você dizer que faz parte da família de Deus e não desejar ter uma igreja local na qual você congrega. Isso é impossível. É impossível, não faz sentido. Jesus não veio salvar pessoas abstratas, ele veio salvar pessoas reais. E essas pessoas, elas se comunicam realmente, e se veem realmente, e se encontram para congregar de verdade. Então é verdade que hoje, com esse mundo virtual, muitas pessoas preferem ficar em casa, porque dela escolhe o pastor melhor, o pastor que não prega mais de 1 hora, né? Ela escolhe talvez o pastor que vai falar com o sotaque que ela mais gosta. Ela não precisa escutar louvor, porque os louvores... Ou ela pode fazer uma seleção, né? O louvor ela pega de um lado. Isso não é igreja bíblica. A igreja bíblica é isso aqui. Pessoas que têm o mesmo objetivo de conhecer a Deus, torná-lo conhecido e cultuar a Ele num momento de reunião. Então agora vamos para a parte B, a respeito aqui da sublimidade da igreja, que nós paramos semana passada. Então o primeiro texto aí que eu convido você a abrir sua Bíblia é Efésios capítulo 3, verso 10. Efésios capítulo 3, verso 10. Diz assim o texto bíblico: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então, o Antigo Testamento, ele apontava para uma verdade do Messias que viria, que salvaria pessoas dos seus pecados. Mas no Novo Testamento, essa verdade, ou melhor, a sabedoria de Deus, foi manifesta e se torna conhecida, tanto dos homens quanto dos seres espirituais. É por meio da igreja que a igreja é a voz de Deus, no sentido de demonstrar a sabedoria e o plano de Deus. Então, é na igreja que Deus demonstra a sua sabedoria. Ah, mas Deus precisa da igreja? É claro que não. Mas ele escolhe fazer assim para que por meio da igreja, como diz o texto aqui, para que por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então você percebe que Deus usa pessoas de todos os tipos. Falamos a respeito disso aqui algumas semanas, sobre os dons espirituais. Deus distribui dons para que a igreja proclame a mensagem de salvação. Depois aqui, pule um pouquinho mais para frente, Efésios capítulo 5. Um aquecimentozinho aí, né, para o encontro de casais.
que estão esperando, irmãos, vou dizer para vocês, talvez tenha algumas aplicações de novo para os maridos, né? A gente dá volta, talvez as mulheres saiam ilesas de novo. Então diz assim o texto bíblico: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Percebe que a igreja, ela tem uma sublimidade porque ela não apenas foi criada por Cristo, mas ela é amada por ele. Ela é cuidada dele. Cristo tem o cuidado de proteger a sua noiva de uma maneira especial, de uma maneira amorosa. E isso deveria nos fazer, muitas vezes, ter vergonha da maneira como nós nos tratamos na igreja, principalmente nos relacionamentos matrimoniais. Por quê? Porque se o exemplo é de Cristo, então a gente pararia para pensar, né? Quantas vezes eu não tenho sido parecido com Cristo nos meus relacionamentos? A igreja ela é sublime por causa disso. Depois, pule aí para 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 15. Diz assim o texto bíblico: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele quer visitá-lo. Mas ele diz assim, olha, se eu demorar para ir, você sabe como convém proceder na igreja. Por quê que você sabe como convém proceder na igreja? Porque a igreja, ela não deve ser tratada de qualquer jeito. Porque aqui o apóstolo Paulo fala que a igreja deve ser a coluna que sustenta o fundamento da verdade. Então a igreja, ela não se preocupa com ser cheia de pessoas que não se preocupam em aprender a verdade. A coluna da igreja, ela é sustentada em cima do fundamento da verdade. Não é em cima do fundamento do entretenimento, não é em cima do fundamento de passar a mão na cabeça quando as coisas não estão certas. O amor que a igreja demonstra uns pelos outros tem que estar firmado na verdade. Dessa forma, nós vemos que o apóstolo Paulo fala que a igreja é a casa de Deus. Por isso a igreja tem valor, porque ela tem, em comparação com as outras instituições humanas, ela não fica só no horizontal. Nós temos aqui um relacionamento que é horizontal entre pessoas, mas ela também está fundamentada no sobrenatural, porque vem do próprio Deus. Então, por melhor que seja seu clube de futebol, ele não tem essa ligação. Por melhor que seja o seu trabalho e a empresa que você trabalha, ela não tem essa ligação. Ah, mas pode ter? Pode, se ela for feita só de crentes. Isso é coisa de igreja. Então, a igreja é o ajuntamento de crentes. Igreja é lugar de crente. Por quê? Porque crentes cultuam a Deus. O descrente, ele vem para cá e ele deve vir para cá quando nós o convidamos e continuamos convidando, para que ele possa fazer parte da igreja. Mas a ideia da nossa proclamação aqui, pública, é culto a Deus. Então, depois aqui, nós pulamos para a primeira carta de Pedro. Pule aí, um pouquinho para frente. Capítulo 2, verso 9.
E esse texto, ele é um texto maravilhoso. Ele de fato tem assim uma riqueza de detalhes que ele não merecia apenas ser lido, merecia ser meditado. Merecia ser lido e ser meditado. Você lê um texto desse e você para em cada pedacinho e fica pensando a respeito. E aí, se você consegue, você linka com outras partes das escrituras que falam a respeito desses termos. Isso é meditar. Então ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita. O apóstolo Pedro, ele está falando em contraste com aqueles que não são crentes, que vivem uma vida devassa, que fazem as coisas, como nós falamos a respeito, da velha natureza. Então ele diz que aqueles que se escandalizam em Cristo, eles são desobedientes, eles tropeçam no evangelho. Aí ele diz no verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Já parou para pensar no que isso representa? Quando você diz alguma coisa a respeito de ser exclusivo, quando você pensa a respeito desse conceito de exclusividade, que vem à sua mente? Que não tem outro igual. Aí quando você pensa no detentor da propriedade exclusiva, você pensa no valor que tem esse dono. E aqui o apóstolo Pedro fala a respeito da igreja, que a igreja é propriedade, é de Deus, mas ela não é só propriedade de Deus, ela é exclusiva de Deus. Deus não reparte sua glória com ninguém. Deus não aceita que o seu povo viva com um pé lá e um pé cá. Para Deus, crente carnal não existe. Para Deus, o povo dele é de propriedade exclusiva. E tantas quantas vezes ele precisar corrigir com a vara, ele o fará. Porque por amor ele quer que os seus filhos continuem no caminho certo. Então pense a respeito de igreja dessa forma. Propriedade exclusiva de Deus. Com qual objetivo ele fala? A fim de proclamar as virtudes, a bondade daquele que chamou eles das trevas para a luz. Entendeu? O nome disso é conversão, novo nascimento. Deus tira quando você está no mundo, ele lhe tira por meio da pregação do evangelho, converte o seu coração para ser dele. Ele não vai dividir você com mais ninguém. Ai, mas é porque Deus ele é solitário. Não. É porque o resultado final que Deus quer é a sua própria glória. Não de uma maneira deficiente como nós vemos nos nossos dias, né? Uma maneira que muitas vezes é tida como solitária. Então as pessoas, quando elas têm objeção, eu estava lendo a respeito de algumas pessoas americanos, como pessoas famosas, como o Brad Pitt, a Oprah, eles disseram assim, a base americana é uma base de cristianismo, mas em determinado momento, ao se deparar com essa ideia de que Deus se preocupa com a sua própria glória, essas pessoas elas abandonam a Deus porque é muito para eles. Parece que um Deus que se preocupa muito com a sua própria glória é um Deus egoísta. É um Deus que muitas vezes ele é um tirano, porque ele não deveria se preocupar com a sua glória. Ele deveria ser bonzinho de tal forma que as pessoas viessem a ele e dissessem assim, obrigado, porque... Não, o Deus da Bíblia não é assim. O resultado final de Deus sempre é a sua própria glória, mas não dessa maneira egoísta, mesquinha como nós. Porque no fim das contas, quando Deus faz isso, nós vamos ser satisfeitos na sua glória. E essa glória é a única que vai lhe encher o coração. Os esportes não vão, os prazeres da comida não vão, nada disso vai. Mas quando nós temos a convicção de que Deus, de fato, é a satisfação plena da nossa alma, como diz John Piper, aí ele é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais satisfeitos nele.
Então, 1 de Pedro 2,9 fala sobre a descrição honrosa da igreja. A igreja ela é vista de uma perspectiva de honra e de sublimidade. E por fim aqui, um texto de Apocalipse, capítulo 1, pule lá para o fim da sua Bíblia. Versos 12 e 13. Aqui quem fez o curso com o pastor Fernando, era curso de Apocalipse ou era de escatologia, pastor? Escatologia, né? Mas vocês começaram no Apocalipse, foram inteiro, né? Quem fez o curso com ele vai entender melhor. Quem não fez, pede para ele ali, eu não sei se ele vai ter gravado ou não, mas Apocalipse não é um livro que você lê e já sai entendendo tudo. Porém, aqui o que nós queremos ver é a ideia da supervisão do dono da igreja. Aí ele diz assim aqui no capítulo 1, nos versos 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem. Sabem de que ele está falando, né? Com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então, aqui, quando João fala a respeito disso, João está falando que a João foi ordenado dizer algumas palavras às igrejas. E aqui, no meio disso, dessa visão que ele teve para fazer isso, dessas instruções, ele diz que ele viu alguém que estava olhando se ele ia fazer isso de fato. Então, você percebe que existe um cuidado. Quando fala-se de igreja, Cristo não simplesmente a edificou, começou ela e deixou. Cristo não faz como um relojoeiro que dá corda no relógio e aí o relógio vive por conta própria. Agora pule lá para o verso 20. Ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Você vai perceber aqui nessa linguagem apocalíptica aqui, que ele vai falando a respeito de tarefas. E ele vai falando aqui no verso 20, terminando o capítulo 1, que esse a quem ele tinha visto lá no 12 e 13, explica qual é o significado. Então, nós vemos que a sublimidade da igreja está aqui em Apocalipse, porque ela é supervisionada, Jesus cuida da sua igreja, mas Jesus também a corrige, tem lá em Apocalipse 2. Então, todas as vezes que Cristo tiver que decidir entre a sua prosperidade financeira e a sua vida de santidade, não tenha dúvida qual ele vai escolher. Todas as vezes que um filho verdadeiro vier a resbalar no caminho, ele vai ser trazido de volta. Então, muitas vezes nós pensamos que a disciplina, ela é algo que vem de pessoas que não amam. Mas isso não é verdade. Aquele que ama, corrige. Aquele que ama, disciplina. Por quê? Porque ele sempre quer trazer de volta para o caminho certo. Ok, queridos? Então, algumas considerações finais aqui a respeito disso. Falamos de propósito e falamos de valor. Propósito e valor. Espero que tenha ficado gravado na sua mente. Qual é o meu propósito como participante da igreja? Qual é o valor que eu devo dar para a igreja? E entender o valor da igreja é fundamental para que você entenda o propósito. Aqui seria quase ao contrário do que nós vimos. Quando você entende o valor da igreja, você consegue entender o que você deve fazer, o que você deve viver. Então, conhecer a Deus e torná-lo conhecido é um privilégio. E tantas vezes nós não valorizamos esse privilégio. Tantas vezes
ler a Bíblia e orar é chato e toma um tempo, muitas vezes, que nós achamos que é demais. Então tem algumas piadinhas, né? O cidadão indo jejuar, daí ele se ajoelha no chão, geme, chora, gira. Aí quando olha no relógio passou 40 segundos. Muitas vezes é assim. A gente vai orar a Deus, não é que você precisa, não é que a oração que tem valor, ela precisa ser uma oração de 2 horas, não é isso. Mas aquilo que você dá valor, você quer gastar mais tempo. Eu duvido que peça para um homem que gosta de futebol se ele não gosta de ver 2 tempos inteiros do futebol, se ele para na metade. Não para. E são 90 minutos. E às vezes é chato aqueles 90 minutos. Vou dizer para vocês. Por isso que eu prefiro o basquete. Mas mesmo assim, o valor está naquilo que lhe dá prazer. Se Cristo lhe dá prazer, você gastará mais tempo com Ele. Se Cristo é o seu bem mais precioso, a igreja terá um papel fundamental na sua vida. Lembre-se disso. Vamos ter uma palavra de oração? Deus Santo, graças te damos, Pai, por ter enviado o teu Filho em nosso favor, sem nosso merecimento. Te pedimos perdão como igreja, para que o Senhor nos ajude em tantos momentos em que não te valorizamos como deveríamos, tantos momentos que a preguiça toma conta da nossa mente, do nosso coração. E tantas vezes nós vemos como, em contraste com tantas outras coisas cotidianas do dia a dia que nós gostamos, nós não temos preguiça. Deixa-nos enxergar o valor do teu Filho. Deixa-nos contemplar o prazer que há em Cristo somente. Que o Senhor Jesus seja na vida de cada um de nós aqui o maior prazer, para que nós sintamos tanto prazer e entendamos o privilégio disso, que seja o nosso desejo de falar para outras pessoas desse tão grande Salvador, que nos salvou e tem nos cuidado todos os dias. Amém.